Lula, nós tivemos a oportunidade de conversar antes de você ir para Israel, né? Espero que você tenha feito uma excelente viagem. Agora eu gostaria de te perguntar, primeiramente, em respeito à segurança, ao dia a dia, ao cotidiano lá de Israel, o que você viu? Olha, o que eu vi lá em Israel, primeiro que eu fiquei muito surpreso, porque eu não tinha dimensão do desenvolvimento do Estado de Israel. Principalmente na questão da agricultura, eu fiquei muito entusiasmado, porque era inclusive a razão da minha viagem, não apenas para estabelecer relações políticas, mas sobretudo para conhecer os avanços na questão da agricultura. Eu acho que embora a gente não possa transportar para o Brasil, a gente pode pelo menos utilizar muito da experiência de um povo que consegue tirar leite de pedra para produzir alimentos. E eu acho que do ponto de vista da segurança, ou seja, eu acho Israel um estado muito tenso, ou seja, eu até fazia uma comparação com Cuba, ou seja, Cuba também é um estado que vive em estado de tensão plena em função da proximidade com os Estados Unidos e Israel da proximidade com vários adversários, né, que estão ali na fronteira, a fronteira muito próxima, ou seja, eu acho que é um estado de tensão constante, mas eu penso que todos nós, acho que é uma questão inclusive que nós precisamos assumir enquanto partido de esquerda, acho que era preciso envolver mais gente para ver se a gente consegue estabelecer essa tão sonhada política de paz para o Oriente Médio. O senhor acha que teremos realmente uma paz lá, uma paz duradoura, uma paz concreta? Olha, eu sou um cristão e eu tenho muita fé. E eu acho que é possível. Eu senti vontade no governo de Israel, eu senti vontade na comissão de palestinos que está participando da negociação. E o que é mais importante é que a gente sente vontade na maioria do povo. A gente sentiu vontade no movimento sindical. E eu acho que é só importante compreender que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas eu acho que nós estamos mais próximos do que já estivemos em qualquer outro momento de estabelecer uma política de paz para o Oriente Médio. Lula, você disse em respeito à irrigação, à agricultura. O Nordeste aqui parece que tem solos muito bons, muito bem aproveitáveis, inclusive melhores que os áridos lá em Israel. Você acha que podemos trazer essa tecnologia aqui para o Nordeste principalmente? Olha, eu acredito que sim. Embora seja uma tecnologia cara, segundo alguns especialistas brasileiros, eu acho que é possível tentar, através de cooperativas, a gente criar condições objetivas do Nordeste brasileiro, produzir muito, ou seja, é preciso apenas que se estabeleça respeito aos projetos que já existem, que não são colocados em prática pelos governantes brasileiros. Eu digo até que a questão do Nordeste é muito mais uma questão de vontade política, ou seja, as pessoas no Nordeste passam fome onde não tem água e passam fome onde tem água, ou seja, é uma questão muito mais séria. Mas de qualquer forma, nós temos uma quantidade enorme de pequenos proprietários no Nordeste que individualmente não conseguirão saída, porque é humanamente impossível com 5 ou 10 hectares numa região semiárida você produzir alguma coisa. Mas se a gente tentar estabelecer uma política de cooperativa, né, ou agrovilas, em que você junte 200, 300 pequenos proprietários e aí você pode comprar trator para uso coletivo, colhedeira para uso coletivo, irrigação, eu acho que é possível, dentro de pouco tempo, a gente ter o Nordeste brasileiro muito desenvolvido. Eu acho que o Nordeste brasileiro até hoje não deu certo, porque tem muita gente ganhando dinheiro às custas da miséria do Nordeste. Inclusive, você tocou agora no assunto das agrovilas e na sua entrevista antes de você ir, você também havia me comentado a respeito disso. Com a sua experiência em kibbutz, tem algum fato novo, algum fato que você ainda não havia pensado, que você poderia trazer para essa sua ideia de agrovila? Olha, eu virei fã dos kibbutz, embora os kibbutz tenham apenas 120 mil pessoas vivendo, ou seja, 3% do Estado de Israel, mas produzem 40% de toda a agricultura de Israel. Inclusive exportam também, não é? Exportam, eu acho isso uma coisa fantástica, demonstra a alta produtividade por hectare. Eu acho que nós temos condições de fazer isso no Brasil. Eu já era fã dos kibbutz, eu votei muito mais fã. Lógico que eu acho que não dá para transportar a experiência e trazer para cá, porque aquilo é uma coisa cultural, já vem de muito tempo, né? Mas eu penso que no Brasil a gente pode começar a pensar em formas coletivas. Aliás, já tem algumas experiências em assentamentos aqui no Brasil que demonstra
que com um pouco de vontade política, um pouco de carinho, a gente conseguiria resolver o problema da pobreza brasileira. Agora, Lula, em Israel, foi feito um plano econômico e a inflação praticamente estancou. Você acha que poderia se trazer esse exemplo ao Brasil? Olha, eu acho que não é preciso trazer o exemplo ao Brasil, até porque Israel é um país muito pequeno e eu acho que muitas coisas não podem ser importadas, né? Principalmente na política. Mas eu tenho dito aos empresários brasileiros, tenho dito nos debates que eu faço com os políticos brasileiros, que é preciso ter um componente para você resolver o problema da estabilização econômica no Brasil. Esse componente chama-se credibilidade. Ou seja, ou o governo tem credibilidade, né? A sociedade acredita, os empresários acreditam e vice-versa, ou seja, uma credibilidade entre os atores sociais que estão em jogo nesse país, ou ninguém consegue consertar o país. Porque as pessoas não se respeitam, não basta uma lei, né? Não basta uma lei, é importante que haja um acordo. Olha, nós vamos estabelecer tal política, sabe? Todo mundo vai ter que concordar, porque senão esse país não vai para frente. Eu acho que essa credibilidade é que falta ao governo brasileiro, e enquanto não houver credibilidade, as pessoas não acreditam, e não acreditando não é possível estabilizar a economia brasileira. Mas como conseguir tal credibilidade? Aí que está. Olha, eu acho que um governo forte pode constituir essa credibilidade. E lá em Israel, se não fosse a entrada do Partido Trabalhista, eu acho que dificilmente se conseguiria estabilizar da forma que está estabilizada. Eu penso que o presidente Itamar teve uma chance, ele jogou fora quando ele tinha credibilidade de toda a opinião pública, ele lamentavelmente não aproveitou. E eu acho que nós temos que ter um governo forte, temos que ter um governo com decisões políticas fortes, que converse com seriedade com os trabalhadores e com os empresários, que faça jogo aberto, e aí eu acho que nós começaremos a conseguir criar os caminhos necessários para essa estabilização. Agora, Lula, mudando um pouco de assunto,